Boa noite, pessoal. Beleza? É um prazer hoje estar falando aqui para todos vocês aí da Campus Party. Já foi um dia bastante puxado aí. Eu espero contribuir. É muito bom fazer parte de um evento gigante desse, com mais de 1.800 speakers aí, sendo transmitido simultaneamente em 31 países. E a Covid-19 foi tão impactante que ela conseguiu digitalizar até um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. e é uma alegria, que, querendo ou não, apesar do contexto trágico que a gente está atravessando aí, fazer parte desse evento inédito, né? E falar de algo que eu adoro: dados abertos, cidadania e games. Então, de antemão, aí também aproveitar, parabenizar o Gabriel, o Lucas, toda a equipe técnica que abriu espaço e tornou essa live aqui de hoje possível. E agradecer, claro, a todos que estão participando aí, né? Até a última vez que eu vi, a minha palestra tinha mais likes que a do Snowden. Então, valeu, galera! Aqueles que puderem, lembre-se de doar aí para o Médicos Sem Fronteiras. Eu sou doador e achei muito bacana essa parceria entre a Campus e o Médicos Sem Fronteiras, que tem feito um trabalho incrível no combate à pandemia em todo o mundo, em lugares onde, infelizmente, o acesso à saúde é muito difícil, né? Então, doem, se puderem, né? Esse evento está sendo todo transmitido aí gratuitamente, então ajudem quem pode estar precisando. Mas a gente veio aqui para falar de dados, games, então vamos nessa, galera. Falar um pouco de mim. Como eu disse, meu nome é Lucas Prado, eu sou embaixador de inovação cívica da Open Knowledge Brasil, sou servidor público há 7 anos, na Justiça, trabalho na Justiça do Trabalho, sou cientista de dados, entusiasta de dados abertos aí, colaboro no ecossistema com eventos, hackathons, e sou cofundador da Meritocracity, que é uma GovTech aqui de Manaus, que produz dados e indicadores de desempenho para auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão. Mas eu queria falar de mim, né, a partir das minhas origens. E aí está uma foto, minha família, minha avó paterna, que foi quem despertou esse gosto por games, né? A gente costumava muito ir para casa da minha avó, juntar os netos ali para se divertir jogando Super Nintendo, e a minha avó acabou me fazendo entender uma coisa muito importante do tema que a gente vai tratar aqui hoje, que games não são só gráficos, trilha sonora, histórias e desafios. A magia dos games está em reunir e conectar pessoas. E a minha avó conseguiu fazer isso de uma maneira muito sábia, vanguardista, eu diria até, para uma senhora comprar um videogame para juntar os netos. Minha avó foi uma das primeiras da família a ter conta no Orkut, na época, depois no Facebook. Então, eu queria prestar essa homenagem, agradecer a minha avó Celeste por ter despertado e aberto esse mundo dos games aí para mim. E aí, vocês podem estar pensando que essa aí é uma cena de Star Wars. Mas não. Essa é a imagem do Space War, um videogame de combate espacial desenvolvido na década de 60. E o criador dele, o Steve Russell, foi um dos primeiros a traduzir para a linguagem de máquina, né, para um computador, o conceito de game. Já é um conceito de eras, aí, o jogo, né, ele atravessa eras, mas conseguir colocar isso para uma máquina. E ele fez isso de forma bastante simples. Naves, estrelas, e precisavam ali se combater. E então a gamificação, a gente falar desse tema hoje sem essa sacada do Steve Russell, praticamente falar de gamificação não existia. A gamificação não existiria sem ele, né? Mas com o surgimento dos videogames, tudo mais, então muitos jogos ficaram esquecidos. Porque o ser humano, ele joga ao longo de eras. E eu recomendo vocês assistirem um documentário chamado Tarja Branca. Um documentário que mostra como que os jogos
podem ajudar no desenvolvimento de todas as capacidades emocionais, de toda a habilidade das crianças. Jogos, não jogos eletrônicos, jogos, brincadeiras como amarelinha, como jogar peão, enfim, inúmeros jogos que contam a história de um povo, enfim, e a nossa própria história. Tem registros de jogos há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Então, eu não sei se vocês conseguem identificar que jogo é esse aí, mas esse é um clássico dado primitivo. Uma era, sei lá, paleolítica, aí vou chutar, não sei exatamente a era, mas esses foram os primeiros, as primeiras tentativas do homem de gamificação. E esses dados, é curioso a respeito deles, que eles foram construídos a partir de um osso do corpo humano chamado cuboide. Esse osso fica localizado no nosso calcanhar aí, e os seres humanos identificaram que ele tinha esse formato de cubo, então passaram a utilizar esse osso, né, essa parte do corpo humano, da nossa fisiologia, como um jogo, né, de sorte. Bom, o que é mais... Então, assim, claro, não seria exagero nenhum a gente dizer que os jogos estão na nossa gênese, na genealogia humana. E o curioso é que o conceito de cidadania ele nasceu na Grécia, mas foi difundido por todo mundo pelos romanos, assim como o jogo de dados, porque até então o jogo de dados era uma coisa muito restrita a alguns povos, e quando os romanos encontraram esses dados, eles adoraram, ficaram fascinados pelos jogos de dados e difundiram por todos os povos que eles haviam conquistado. Então se tornou um jogo muito, muito comum. E aí, bom, a gente foi evoluindo até os dias de hoje. Então, nos dias de hoje, a gente tem desde realidade aumentada, né, até Pokémon GO aí, realidade aumentada é um exemplo clássico, e milhares de pessoas até às vezes arriscando suas vidas para poder pegar um Pokémon. E, por exemplo, também o Minecraft, que conseguiu pegar todo o conceito do Lego, né, e transpor para o digital, para o mundo digital, de forma a ampliar, expandir as capacidades do ser humano de criar coisas com blocos. Então, elevou isso a uma potência praticamente infinita. Pode criar qualquer coisa no Minecraft, pode criar mundos inteiros no Minecraft. Isso é incrível, né? Mas e é tão legal essa história do Minecraft que o próprio Lego criou uma versão, uma edição especial baseada no Minecraft. Então, bom, mas o campeão de todos, é claro, eu acho que ainda continua sendo o Paciência Spider, principalmente agora na quarentena. Deve ter tido muita gente gastando algumas horas do dia aí com esse clássico da Microsoft. E eu acho que o grande sucesso do Paciência está em ser altamente intuitivo. Não precisa de tutorial, você não precisa ir lá ensinar sua mãe, sua avó a jogar, você mesmo não precisa de um tutorial para começar a jogar, você abre e começa a jogar. Então, e ao mesmo tempo é um jogo que te entretém aí, consegue te entreter durante umas boas horas. Legal é que hoje em dia até um bug pode virar um game. Eu sou fã do Dino da Google. Eles conseguiram ter essa sacada de transformar um erro de conexão em um passatempo. Vamos deixar a galera ali brincando. É um jogo altamente desafiador. Eu recomendo até, quem quiser procurar aí no YouTube, tem um vídeo sobre uma inteligência artificial e criaram um modelo de machine learning para treinar o Dino, e aí criaram um super Dino. É bem interessante essa experiência. Mas o que todos esses jogos que a gente estava falando têm em comum, né, e a maioria dos bons games tem, é o flow. Então o flow é essa capacidade que a gente tem de ficar horas e horas jogando sem sentir cansaço, fome, dor, sono. Flow é um estado
que o cérebro atinge de consumir toda a sua capacidade de processamento, que são incríveis 110 bits por segundo. E eu, pesquisando para essa palestra, eu descobri isso, achei isso fantástico, porque isso explica por que a gente não consegue ouvir duas pessoas falando ao mesmo tempo. Porque para você conseguir ouvir uma pessoa falando, você consome, no mínimo, 60 bits por segundo do seu cérebro. Então, para ouvir duas pessoas falando ao mesmo tempo, já estoura o teto. Então, é fantástico isso. E o flow é quando você se concentra tanto em uma coisa, quando você está tão envolvido com uma coisa que atinge esse pico dos 110 bits só com aquilo. Então, seu cérebro não faz praticamente mais nada a não ser viver aquela experiência, estar imerso naquilo. Para atingir esse estado, né, de game, o game não pode ser nem tão difícil que gere um estresse e cause aquele desconforto na pessoa, e nem tão simples que chega a ser tediante. Tem que combinar esses dois elementos, da dificuldade com a simplicidade. Então tem que ser desafiador, mas ao mesmo tempo tem que ser fácil de entender. E aí eu trago esse exemplo clássico do pinball. Veja vocês, com 2 botões e uma esfera de metal, os caras conseguiram criar um jogo que você pode passar horas aí jogando, gastando, sei lá, quem conhece essa fichinha aí é da minha geração, já deve ter gastado algumas horas em fliperamas aí da vida. Então, bom, 2 botões e uma esfera metálica e pronto, você tem um super game capaz de te transportar para um estado de flow incrível. Não é tão difícil quanto parece. Mas, apesar de não ser tão difícil quanto parece, tem muita ciência por trás dos games. E um cientista, o Shu, ele resolveu estudar essa ciência da gamificação e ele sintetizou ela no que ele chama de octalises, que são 8 elementos fundamentais que trabalham no nosso cérebro quando a gente está envolvido num game, está nesse estado de flow aí. Então, é curioso que, por essa perspectiva do Shu, até o Facebook pode ser interpretado como um game. Esse QR Code aí pode levar vocês para uma plataforma que ele desenvolveu, você pode colocar sua startup, sua solução, o game que você criou para saber as dimensões que o seu game tem lá. E quais são essas... basicamente, essa metodologia que o Shu criou, ela divide o cérebro entre o lado direito, que o lado esquerdo, na verdade, bom, agora estou confuso, o lado azul. Bom, o lado azul é o lado da lógica e o lado esquerdo, direito, enfim, o lado vermelho é o lado da criatividade. E com base nisso, ele estabeleceu 8 core drives, que ele chama, né? Que são os elementos fundantes aí da octalise, que é o significado, o empoderamento, a influência social, a imprevisibilidade, a sobrevivência, a necessidade de você sobreviver no game, de você não perder uma vida, enfim, a escassez, a posse e a conquista. Então ele mapeou esses 8 elementos fundamentais aí, como cada um deles estimula, e o Facebook, por incrível que pareça, é um game tão bem desenhado que ele tem um score de 448, é um dos maiores scores no mapa do Shu. E ele ainda fez uma outra divisão, que é uma divisão do White Hat, do chapéu branco e do chapéu preto, Black Hat. O chapéu branco é a parte de cima, que esses 3 elementos da parte de cima, que são o significado, o empoderamento e a conquista, né, essa parte superior, ela traz uma sensação mais positiva, mas ao mesmo tempo ela não gera uma urgência. E já a parte de baixo, que é a sobrevivência, né, e a escassez e a imprevisibilidade, que é o chapéu preto, ela já não traz uma sensação muito boa, mas traz um senso de urgência muito grande. Então, o grande segredo dos games é conseguir equilibrar todos esses elementos, colocar eles, trabalhar eles de uma forma em que você consiga colocar a pessoa num estado de flow. E aí, bom, falar de jogo
vai falar de azar ou sorte ou falar de azar ou estatística. E aí eu indico um livro muito legal que chama O Andar do Bêbado, sobre como a estatística pode nos ajudar a compreender melhor a aleatoriedade da vida. Ou não compreender em alguns casos. O mais legal desse livro é que até Leonardo da Vinci desenvolveu estudos sobre a probabilidade nos jogos de azar. Então tem vários cases interessantes lá. E um dos cases que não está no livro, mas que eu acho super legal, é o case do AlphaGo. E o AlphaGo foi uma inteligência artificial criada pela Google para disputar com o coreano um dos jogos que é considerado um dos jogos mais difíceis do mundo. Tem pessoas que se dedicam a vida inteira jogando Go. E Go é considerado que praticamente existem variáveis infinitas de movimentação dentro do Go. E aí a Google criou uma inteligência artificial para disputar e de cara ganhou. Pá, foi lá, ganhou. E por que o Go ganhou de primeira e o Deep Blue da IBM contra o Kasparov no xadrez levou tanto tempo? Claro, além do melhoramento, do aprimoramento da inteligência artificial ao longo dos anos e tudo mais, teve um fator determinante. O Go é baseado só em uma linguagem binária, preto e branco. Então isso fez com que a inteligência artificial tivesse uma capacidade de entender melhor o jogo, enquanto o xadrez tem várias peças com vários valores diferentes, então isso dificultou um pouco mais a vida do Deep Blue. Mas vale a pena, tem vários documentários aí, é super interessante esse caso do AlphaGo. O que eu queria trazer disso para vocês é que existe uma estrutura de dados, existe uma estatística por trás dos games, por trás da gamificação, e isso pode ser explorado com muita riqueza quando a gente começa a pensar o Big Data e todo esse mundo que a gente está vivendo com quantidade infinita, praticamente, de dados aí que o ser humano tem produzido, exponencial a quantidade de dados que o ser humano produz ao mesmo tempo. Então, bom, e aí, né, resumindo um pouco essa primeira parte da apresentação, eu posso dizer, se fosse para traduzir em números, 75% da população de jogadores concordam que há um aumento no processamento visual e na criatividade após o jogo. Esses argumentos aí vocês podem usar para seus chefes ou para os seus familiares, para convencê-los de que jogar é uma boa. O segundo, que 80% dos novos jogadores notaram que jogar videogame os ajudou em suas diversas atividades no dia a dia, mas se esses dois primeiros não convencerem, né, suas partes envolvidas aí, você pode dizer para eles que o mercado de gamificação no mundo aumentou de 421 milhões de dólares em 2013 para 5,5 bilhões em 2018. Então, um mercado que cresce muito, praticamente tem uma capacidade de se conectar com vários outros segmentos. Então, você tem gamificação em segmentos de negócios, em segmentos de saúde. Você tem um case de gamificação super interessante para ajudar crianças a fazerem tratamento de câncer ou ajudar crianças a tomar vacina. Então, você pode aplicar a gamificação de inúmeras maneiras para melhorar o mundo que a gente vive. E aí entra um casamento que eu acho que é perfeito, que é game com dados abertos. Eu adoro dados abertos. Quem já jogou RPG conhece esses dados aí que estão abertos, né? E segundo a Open Knowledge Brasil, que eu represento como embaixador, os dados abertos são aqueles que qualquer pessoa pode livremente acessar, utilizar, modificar, compartilhar para qualquer finalidade, sujeito no máximo às exigências de preservar a proveniência ou sua abertura. Mas, bom, talvez seja difícil compreender um pouco a ideia de dado aberto por esse conceito. Então, eu vou tentar traduzir para vocês a ideia de dado aberto a partir do valor de um dado aberto. O maior valor que um dado aberto tem é interoperabilidade. Putz, ficou mais difícil ainda, né? Que caramba esse negócio de interoperabilidade? Interoperabilidade é a capacidade dos dados poderem ser utilizados por várias outras pessoas de várias outras maneiras a qualquer momento. Bom, continuou difícil, né? Então, vamos lá. Dados são como pessoas, pessoal. Uma pessoa aberta é acessível, vai ter mais amigos, vai ter mais oportunidades, vai ter mais relacionamento, vai conseguir realizar mais projetos, mais coisas ao longo da vida e trocar mais conhecimento.
Uma pessoa fechada vai restringir suas oportunidades, vai perder bons momentos, vai perder pessoas, enfim. Então, quanto mais aberto um dado mais a possibilidade dele se conectar com outros dados e gerar valor a partir disso. Então, ter um dado aberto permite que você possa fazer coisas com aquele dado livremente, sem que ninguém diga o que você pode ou não fazer com aquele dado. Simplesmente permite que aquele dado ganhe vida própria. E no Brasil, nós temos, na área de governo, e dados abertos não se restringe a governo. Às vezes se confunde muito essa questão. Dado aberto é governamental. Não, não é. Dado aberto pode ser privado também. Grandes empresas abrem seus dados para gerar produtos e negócios a partir desses dados abertos. Vejam o caso, por exemplo, do Waze. O Waze é uma plataforma de dados abertos, dados de mobilidade, e uma startup que cresceu, escalou e ficou multimilionária. No Brasil, nós temos bons datasets. Esse QR Code vai transportar vocês para o dados.gov.br, trabalho de vários hackers cívicos, e existe uma comunidade de dados abertos muito ativa e muito engajada no Brasil. Isso é muito legal. Mas a gente precisa ter mais utilidade para esses dados. E a gamificação é uma das possibilidades de tornar esses dados mais úteis e mais acessíveis para a população. E aí agora eu vou trazer aqui para vocês alguns cases de como que é possível fazer isso, então, né? O primeiro deles é o Game da Cidadania. Foi uma experiência organizada pela CGU no ano passado. Teve mais de 13 mil inscrições em todo o país, 246 inscrições aqui do Amazonas, e a ideia deles era criar uma consciência maior nas crianças a respeito do papel da CGU, da Controladoria Geral da União, e como fiscalizar os órgãos públicos, e eles utilizaram esse game para que as pessoas enviassem um vídeo, né? E aí foram 1.621 vídeos de todo o Brasil. Então, olha que incrível isso, assim. Pessoas que se dispuseram a gravar um vídeo dentro de uma plataforma gamificada de cidadania, e foi uma experiência realmente, eu acho que até surpreendeu, deve ter surpreendido o próprio pessoal da CGU. Esse game terminou, né? Foi um experimento de curto prazo aí, ele se encerrou no final do ano passado, mas eu acho que ele trouxe um ensinamento, que existe oportunidade para gamificação com dados abertos, e existe interesse da população em games baseados em dados abertos, né? O outro case que eu tenho aqui é muito bacana, é o detector de corrupção. O detector de corrupção foi uma iniciativa do Reclame Aqui, que inclusive recebeu diversos prêmios internacionais, né? Foi um super case aí. A plataforma consistia... Depois eles tiveram até que mudar o nome para detector de ficha de políticos. Se vocês forem procurar lá na Play Store, tá como detector de ficha de político, algumas ações judiciais, mas, bom, acho que a ideia era ser detector de corrupção mesmo. E se vocês jogarem lá no YouTube o detector de corrupção, vocês vão ver algumas histórias bem engraçadas de alguns parlamentares alegando sua honestidade, que nunca tiveram nenhum processo e tudo mais. E aí, quando batia a foto dele lá no detector, porque o detector de corrupção trabalha com reconhecimento facial, e aí ele faz o reconhecimento facial da cara do político e vê se tem algum processo contra ele na lei da ficha limpa. Então, ele alegava toda a honestidade, de repente ia lá, pegava aquele dado aberto, via que ele tinha, e aí a pessoa ficava naquela sinuca de bico ali. Então, acabou criando uma estrutura gamificada, praticamente usando reconhecimento facial, um pouco de realidade aumentada, enfim, quase um Pokémon GO dos políticos, né? E aí tem um outro game, e esse já é um app também, é o Super Cidadão, é um app de cartas, um jogo de cartas, e que você, como se fosse um poker, e você compara aspectos de político. Então, você coloca uma carta ali, aí você, se você quer comparar o critério falta, aí você clica em falta, aí o computador vai colocar uma outra carta e comparar um outro parlamentar e ver quem teve mais falta ou não. Se você... Então, é interessante, vale a pena ver, está disponível na Play Store, na Apple Store também. Todos esses games construídos com dados abertos. E o último deles é um game para computador. Chama Cidade em Jogo, né? O destino da sociedade está em jogo. Então, esse game ele coloca você na posição de gestor
para você escolher as prioridades do município. É quase um SimCity mais moderno, mais avançado, e te confronta com diversas situações de tomada de decisão, enfim, colocar a pessoa para vestir a pele do gestor e ver, simular, aí fazer essa simulação de desafios governamentais, desafios de governo. Então, bom, pessoal, esses eram os cases que eu tinha para mostrar, acho todos eles incríveis. Eu vou fechar a fala aqui com uma citação do Yu Kai-Shu, foi o cientista que pesquisa gamificação há bastante tempo, e ele fala: se o mundo adota bons princípios de gamificação e se concentra no que realmente motiva a diversão e a motivação, é possível ver um dia em que não há mais uma divisão entre as coisas que as pessoas devem fazer e as que desejam fazer. Tudo que as pessoas precisam fazer é jogar o dia todo. Dessa forma, a qualidade de vida de todos será significativamente maior. E muito obrigado. E, bom, estou aberto aí para as dúvidas do pessoal. Não sei se eu perdi alguma coisa no chat. O Gabriel ou o Lucas, se puderem aí me dar uma força, se teve alguma dúvida. Bom, estou à disposição, pessoal. Valeu, João. Valeu. Esse Rogério Prado é meu pai. Obrigado, papai. Te amo. Sempre me acompanha aí nas apresentações. Valeu, João. João, meu sócio aí na Meritocracia. Obrigado, João. Obrigado, Mari. Eu não sei aí, bom, se tivermos aí alguma dúvida, eu estou super disponível aí, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma questão anterior. Ah, não, essa foi da palestra anterior, bom. Valeu, Saulo. Bom, pessoal, é isso. Acho que cumpri o tempo. Gabriel. Temos ainda 2 minutos aí, pessoal. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, pergunta. Bom, eu queria aproveitar esse finalzinho aí só para agradecer mais uma vez toda a equipe da Campus Party. Esse evento gigante aí. Amanhã tem várias palestras interessantes aí sobre open source, GovTech, enfim. Vocês deram um show, cara. Incrível organizar um evento online dessa dimensão. Parabéns. Fui muito acolhido aí por toda a equipe técnica. Obrigado ao pessoal todo pela comunicação bastante amistosa. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. E sucesso aí para os próximos palestrantes que vêm na sequência. Muito obrigado. Abraço a todos. Valeu!